Eu penso que todos temos uma capacidade, alguns chamam de talento, mas eu prefiro chamar de capacidade, de dom. Alguns chamam de dom, mas eu prefiro chamar de talento. E esse talento, essa habilidade em que a gente utilizamos para dizer que eu sirvo para alguma coisa. E muitas vezes esse eu sirvo para alguma coisa pode nos produzir um pouco de medo na hora em que a gente tenta demonstrar para as outras pessoas. E claro, eu trago como experiência própria, desde quando eu era adolescente, que eu era um adolescente que gostava de fazer um monte de coisa. Claro que também havia coisas que eu odiava. E eu trago essa experiência de artistas que constantemente vivem nesse medo constante da rejeição do outro. Pintores, cantores, escritores. E para a gente se desprender dessa necessidade da aprovação, eu me desprendi. Para mim, me desprender foi um processo doloroso, porque eu tive que suportar o desprezo, eu tive que suportar várias palavras dolorosas. E quando eu comecei a entender e comecei a analisar que os tipos de pessoas que diziam esses tipos de coisa para mim eram pessoas que não tinham habilidade nenhuma, foi quando eu comecei a gestionar aquela sensação que tentavam me fazer sentir como que se eu não tinha talento para tal coisa. Então, a maioria dos que tem talento para fazer algo sempre vão se sentir com essa sensação: "Será que eu sou suficiente realmente? Será que o que eu estou fazendo realmente vale a pena?". O grande erro de quando a gente está começando, primeiro é o medo, ou aquela pessoa que diz assim: eu vou escrever só para mim". Uma vez, faz muitos anos, uma pessoa me falou assim: "Ah, se eu fosse você, escreveria só para você e guardava". E eu pensei: "Por que eu tenho que escrever só para mim? Por que eu não posso escrever e publicar para que outras pessoas vejam o que eu estou escrevendo?". Eu sei que vai haver pessoas que não vão gostar, pelo que outras também podem gostar. Vai ter pessoas que vão dizer que é uma merda e outras que não. E claro, naquele momento eu fiquei pensando, analisando, por que não? Aí, possibilidade para todos. Então eu comecei a pensar nessa coisa em que vivemos em um mundo em que as pessoas creem que há uma competição em que eu não posso permitir que o outro possa fazer, ou que ele possa, eh, permitir que ele possa, mostrar sua habilidade. Porque eu já entro nesse modo conflitivo, achando que o outro quer ser melhor que eu, e às vezes não é isso. Eu tive que aprender, é por isso que eu gosto da psicologia junto com a filosofia, porque me ensina a gestionar esses momentos de conflito do ser humano, em que nesse momento, eu comecei a ver a psicologia como aquela parte que me faz entender o outro, o mau comportamento do outro contra mim. Antes eu queria estudar psicologia para ajudar o outro, e hoje eu já estudo psicologia para ajudar a mim mesmo. Então, você como escritor, cantor, independente do talento que você tenha, entenda, na sociedade que vivemos hoje, é uma sociedade em que as pessoas vivem constantemente querendo, eh, demonstrar que elas são melhores. E é uma competição, infelizmente é uma competição. Pero independente de competir ou não, você tem que não pode permitir que esses tipos de pessoas
tento menosprezar o seu trabalho, a sua valiosidade, aquilo que você faz é importante. E eu sempre digo que as palavras elas se transformam, se reescrevem, elas transformam, elas mudam aquilo que você escreveu há 10 anos, elas vão transformando, independente que você pense, ai, é a forma que eu escrevo agora, será que é bom ou não? Independente, siga escrevendo, porque a sua identidade, ela vai, cada vez que você escreve, é como que se você não para, você vai ver que a escritura ela vai transformando e você vai permitindo que a escritura te transforme também. Esse é o bom da escritura. Agora é que ter um pouco de cuidado, porque a maioria dos escritores, quando eles se perdem no ego, em que querem ter essa coisa de esse holofote, então a palavra se queda só como palavra. Então se queda aquela coisa muito metódica. Então não há emoção, não há conexão. E quando o leitor lê, ele não consegue conectar com aquilo que ele a princípio havia visto como o escritor dizia: "Oh, aqui é mudado, mudou alguma coisa, porque parece que não sinto a mesma emoção que aquele escritor escrevia antes". Por quê? Porque já não há aquela mesma essência. Por isso eu digo, não perca a sua essência. Não deixa de ser quem você é para tentar agradar os outros. Conecte com a sua emoção, com a sua essência, a sua escritura é como que a sua identidade, é como que parte, em que eu digo que é como que seu DNA seria como que um dia o teu corpo físico deixa de existir, mas haverá uma parte sua e outros vão ler e essa parte será eterna e será contada por outros. Um abraço de Robson Marinho.